Olá, boa tarde, doutor Antônio Martins aqui de Farias mais uma vez. Eu quero agradecer inicialmente, né, como sempre faço, agradecendo a você, meu amigo, minha amiga, que dá o seu like, seu dislike. Por favor, não fuja do meu canal, né? Eu estou muito triste porque perdi dois, né? Meus vídeos não fizeram sucesso e aí eles se aborreceram e foram embora. Mas por favor, voltem. Você conhece um amigo, uma amiga que sabe que não está inscrito no meu canal? Peça para ele se inscrever, porque o meu objetivo é passar de 1.000, né? Eu estava com 381, baixou 2, agora só estou com 379. Então, muito pouco. Por favor, me ajudem. Ô, gente, olha, muito obrigado mesmo, falando sério agora. Esse vídeo ele vai ao ar toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu procuro fazer um vídeo com maior sinceridade. Toda quarta, toda segunda. Segunda-feira já é aquele dia da nossa leitura da Constituição, né? Porque não vou fazer uma leitura de uma Constituição para os advogados. Nunca, não é para juiz, para promotor, não. O objetivo é uma leitura mesmo da Constituição. Para minha preocupação é em despertar no interesse se bem que meus vídeos são vistos por pessoas de 60 anos, 55 a 60. Mas tem jovens, muitos jovens, inclusive meus sobrinhos, né? Eu tenho dois sobrinhos, tem ainda que já estão grandinhos, né? Tem ainda o Matheus, tem os pequenininhos, que vão daqui um pouco estar ouvindo, né? Mas os meus sobrinhos, a Clarinha e o Pedro Henrique, já assiste os meus vídeos. O Pedrinho já está um rapazinho e a Clara também já está ficando quase uma mocinha, já me ouvem. Muito obrigado a você. Ao Givaldinho, lá em Frei Miguelinho, olha que bom, eu lembrar do Givaldinho, ele veio curioso aqui, sabendo aonde é que eu gravava os meus vídeos. Givaldinho, um abraço ao seu pai, sua mãe, viu? Todo mundo aí de Frei Miguelinho, ok? Bom, gente, esta semana, então uma semana tumultuada, eu falei sobre no vídeo de quarta-feira, sobre a agressão ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é uma pena, porque mancha, né, vamos dizer assim, a nossa honra, né, nosso brilho, nosso orgulho de ser brasileiro, de ser um país civilizado. Tem que ir lá para a Itália, né, para fazer fazer bagunça, né? No aeroporto, logo, não podia ser aqui no aeroporto, aqui de Congonhas, não é de Congonhas. Eu aprendi que não era Congonhas, né? Há pouco tempo, na eleição do ano passado, quando fizeram uma crítica ao atual governador de São Paulo, que ele não sabia onde era o aeroporto de Congonhas, e não de Congonhas. Então, gente, muito obrigado. O professor Marco Antônio Villa, muito obrigado, foi o senhor que me ensinou. Eu cometi o mesmo erro do atual governador de São Paulo. Bom, gente, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a reforma tributária, sobre também o crescimento do PIB. Eu insisto na discussão que o seguinte, a economia brasileira há muitos anos vem se arrastando, que nem tartaruga, porque de 1930 a 1970, o Brasil foi um dos países que mais cresceu na América, crescia 7, 5, 6, 7%. Teve aquele boom de crescimento na década de 70, né? Sob o regime militar, evidentemente, eles apoiaram, né, a compra e substituir os trens pelas rodovias, né? Tiraram os trilhos, né? Vamos fazer asfalto, porque o barato a gente toma dinheiro emprestado e compra petróleo dos árabes, e os árabes têm muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro, estão emprestando dinheiro nos bancos, e vamos lá. Então o Brasil mudou de rota. Não é uma crítica, mas o Brasil cresceu, ele abandonou as estradas de ferro, que é uma pena por prejuízo, porque hoje o Brasil sente na pele o que é a falta de uma estrutura de ferrovia, né? E porque você escoar, né, a produção de locais distantes, como o Cerrado, como a própria região norte, tudo depende muito de ferrovias que vão custar preços muito altos. Tomara que a iniciativa privada tome esse viés, né, de investimento, porque investir em ferrovias é um investimento de longo prazo, um investimento caro, não sei se o retorno é tão rápido, mas tomara a iniciativa privada que faça isso. Mas a economia brasileira, ela não cresce exatamente por essa falta de estrutura, né? O Brasil, com o regime militar, eles foram um governo estruturante, a gente não pode negar isso, eles fizeram o sistema de energia, o sistema de telecomunicações, o sistema de rodovia, né, a BR-101, 116, tudo isso
eles fizeram. Certo ou errado, não vamos entrar no mérito. O fato é que de 89 para cá, não se discute mais projetos para o Brasil. Então, a gente vê que o país vem crescendo um pífio, de crescimento pífio, né? A reforma tributária, necessário desde 1988. Já devíamos ter feito, quando construímos a Constituição, promulgamos a Constituição de 88, já devíamos ter refeito também a reforma tributária. Deixamos a fazer depois de 30 anos. É evidente que uma reforma tributária do modelo que foi aprovado na Câmara, e eu já mencionei aqui, e eu falarei ainda sobre esse tema, porque agora a gente tem que esperar o que o Senado vai fazer para a gente poder dizer, realmente a reforma tributária foi aprovada e em 10 anos ela entrará em vigor no seu plano final, porque tem etapas que já o ano que vem já serão sobre a égide da nova diretriz fiscal, como a gente diz, né? O nosso sistema tributário nacional. Aprovar em si a reforma não é nada. É muito importante? É. Mas o que vem depois da reforma é o que é mais grave. Porque o que eles até aqui fizeram foi reformar criar os artigos 152 e alterar alguns artigos da Constituição. É uma medida em tese curta. Você lê em poucos minutos. Claro que você precisa de um conhecimento profundo para ver quais os reflexos, né, em todo o sistema tributário. Agora, o que vai gerar conflitos, talvez, espero que não demore tanto quanto demora a reforma, que seria mais de 30 anos, aí realmente é a configuração da lei complementar que vai regulamentar a reforma. Porque o que a Constituição fez, né, a reforma da Constituição, que está sendo... que deve, não sei se vai ser a emenda 129 ou 130, porque o projeto é projeto de emenda 45 de 2019, mas eu acho que a Constituição já tem 128 emendas, o que é muito, mas eu não sei se essa vai ser, porque ela depende do Senado esse ano, a partir de agosto, né, e se ela vai se aprovar até o final do ano, essa reforma constitucional. A reforma da Constituição é tranquila, ela vem alterando os impostos da União, como IPI, COFINS, PIS, né? O ICMS, o ISS, ela cria um só, com duas fases. Um imposto sobre bens e serviços que vai ser controlado pela União e outro imposto de bens e serviços que será controlado pelos estados. A autonomia dos estados não foi assim afetada, porque os estados deterão o poder naturalmente, que tem que ser lá no artigo 21, 22, que é a competência tributária. Eles vão poder alterar as alíquotas dos impostos e os municípios, por sua vez, também através de lei ordinária. Facilita para os governadores. Acabou a guerra fiscal? Eu tenho minhas dúvidas. Porque se o estado de Pernambuco acha que está cobrando imposto muito barato, ele vai aumentar... Aí o estado da Paraíba diz, opa, eu vou diminuir para competir as concorrências. Para mim, a tal da guerra fiscal, que prejudica demais, principalmente com relação ao ICMS, porque os estados ficam competindo entre si. O que tem uma vantagem é que nessa reforma, segundo o artigo 152A da nova proposta, é que os governadores não vão poder usar esses recursos desse imposto que fica com os estados para dar incentivos fiscais. Porque os incentivos fiscais que tem que ser discutido, a gente não pode abrir mão disso, né? Que é um problema seríssimo, porque o Brasil paga por ano, deixa de arrecadar. O Brasil pode arrecadar, o Brasil deve arrecadar em torno de 650 bilhões de reais. Aí ele dá de incentivos fiscais para empresas, para montadoras de veículo, para empresas de cinema, que ganham rios de dinheiro. Eu não estou aqui, vão me criticar por isso. Você é contra a cultura. Não, gente. As empresas de diversão no Brasil ganham muito dinheiro. As empresas não têm um projeto barato de cinema. O pobre não faz. O pobre cineasta pobre no Brasil ele não existe. A cultura no Brasil está se tornando uma coisa inadministrável. Eu estava vendo agora as festas juninas aqui no Nordeste, é uma estrutura que não tem quem consiga. É muito, graças a Deus, mas o Estado precisa de dizer, olha, peraí, vocês têm que andar com as próprias pernas. Vamos parar de dar incentivo para
para cinema. Claro, vamos olhar, estou olhando, usando o cinema, me desculpa, como exemplo, tá? Eu não quero que isso aconteça, não. Mas a gente precisa de olhar o Brasil como um todo, não é pode privilegiar setores. Né, para esse IVA, né, que o Imposto sobre Valor Agregado, ainda hoje estava vendo o ministro da Fazenda, ele está girando em torno de 25%. Por que a alíquota vai ser alta? Nós vamos ter um IVA que é muito cobrado na Europa, parece nos Estados Unidos, mais alto do mundo. Ou seja, a gente sai de uma reforma de um sistema fiscal caótico, como é o nosso, burocrático, caro, e vamos entrar em outro. Por quê? Porque conseguiu-se demais privilégios para as igrejas evangélicas e católicas e apostólicas, para as igrejas, para os religiosos, para o mundo religioso em si, muita regalia, deram muita isenção tributária para as igrejas, porque antigamente as igrejas, isenções não, imunidades, né? Porque a igreja é imune à tributação. Tributava só o que a gente chamava de casa do padre, né? Só ficava isento a imune ao tributo a igreja, os bens da igreja e a casa do padre, que era chamada casa paroquial. Mas agora não, agora até os imóveis que eles estão alugando para construir para instalar suas igrejas estão sendo imunes. O imposto de renda, contribuição social é muita regalia para as igrejas. Nós temos a Zona Franca de Manaus, que é um problema seríssimo que a gente tem que discutir. Eu estou aqui falando de coisa séria até agora, estou em 11 minutos, já queria encerrar, mas ainda tem muita coisa para falar, né? Mas a Zona Franca de Manaus, porque a gente precisa entender o seguinte, a Zona Franca de Manaus, que está prevista até 2050, né, foi até ampliado o território, né, pelo, acho que um projeto de lei do José Sarney e do Aloysio Mercadante. A Zona Franca de Manaus tem um incentivo fiscal, mas qual é o retorno social, o retorno econômico, o retorno tecnológico da Zona Franca de Manaus? Eu não vejo. Sinceramente, se alguém tiver, não mesmo dizer ela, porque ela faz telefone, que ela monta TV, ela monta, gente, ela montar relógio, TV, trazer peça de navio, montar na fábrica, isso não é desenvolver tecnologia. Eu me lembro na década de 80, quando era proibido trazer uma calculadora do estrangeiro para não concorrer com as empresas de informática aqui, a lei de informática, criaram até uma secretaria especial, era a SEI, Secretaria Especial de Informática, você trazia uma televisão, se ela tivesse um teclado diferente, uma máquina de calcular, aquela calculadora financeira, você tinha que ter autorização da SEI, Secretaria Especial de Informática. O que isso acrescentou para a nossa tecnologia de informática? Uma empresa ou duas mantinha o poder de desenvolver uns computadores monstruosos, eram desculpe o termo, uns trambolhos, máquina que não funcionava, num DOS lá, um vídeo preto e branco. Mas tiveram incentivo. Não, precisa desenvolver nossa. Gente, não é isso. Você vê agora o Lula está brigando com a União Europeia, brigando para tal da proteção da empresa nacional. Gente, não dá mais para ficar com essas pequenas coisas. O mundo é globalizado. Nós não podemos ficar, vamos fazer uma grande obra no Brasil, mas só pode entrar empresa de engenharia no Brasil. Você atrasa a tecnologia, porque a engenharia não se renova. A empresa brasileira, ela sabe para que ela vai concorrer, se preocupar em si e trazer bons profissionais, bons engenheiros, bons calculistas, bons arquitetos, se ela não vai ter concorrência com o exterior, porque quando faz uma grande obra só pode entrar na licitação empresa nacional. Esse tipo de proteção, gente, é uma coisa ultrapassada. Isso não funciona mais no mundo. O governo brasileiro precisa disso. Eu sei que... porque lá em Portugal há pouco tempo, hoje eu estou fazendo uma miscelânea, né? Proibiram dos advogados brasileiros atuarem em Portugal. Eles estão protegendo o mercado deles. Agora, o Brasil vai fazer o mesmo? A semana que vem, o mês que vem, a OAB também vai fazer uma reunião, o Conselho Federal da OAB parece que se reunirá e decidirá se proibirá ou não os advogados portugueses de atuarem no Brasil, porque esse princípio da reciprocidade. Tudo que é permitido em Portugal pode ser feito no Brasil, tudo que é permitido no Brasil pode ser feito em Portugal, porque nós somos filhos, né? Nossa origem é portuguesa. Então tem que haver um intercâmbio maior. Mas é uma proteção de Portugal, problema de Portugal. Agora, eu sei que há um problema. Se abrir um mercado para os advogados americanos, por exemplo, que eles são loucos para entrar no mercado, tem muitos escritórios advogados americanos aqui, que eles entram com milhões de dólares por ano
mas ele não pode atuar. O sonho deles é dizer, olha, qualquer advogado americano não precisa passar pela ordem, pela prova da OAB, porque basta ser advogado americano, vai chegar aqui no Brasil. São negociações que levam anos. Agora, a gente tem que encontrar solução. Esse tipo de não é mais plausível. Nós não vamos mais... Porque o mundo é globalizado. Hoje, como eu estou falando aqui com vídeo, em vídeo, eu posso, no chamada inteligência artificial, o chat GPT, que não vai mudar em nada, né? Porque a gente está fazendo uma onda com esse chat GPT, não vai mudar em nada. Agora, os governos precisam de acordar, né? Essa reforma tributária, ela exige de nós, né, uma cobrança efetiva ao Congresso Nacional. Ela agora está no Senado, o Senado tem que fazer reparos, o Senado tem que acabar com aquele imposto sobre produtos primários, que os governadores estão com isso. Foi uma ideia do governador de Goiás, parece que de São Paulo, um imposto até 2043 e tal. Esse imposto ele vai acabar com a reforma tributária. Não pode, o Senado tem que retirar esse imposto, um imposto extraordinário que os estados ficaram para cobrar sobre produtos primários, básicos, manufaturados. E eles vão até na exportação. Gente, a gente não pode exportar imposto, porque se a gente vai exportar imposto, nosso produto chega mais caro no estrangeiro. Então, a gente tem que vender mais. Agora, tem que vender, não é só vender soja, milho, a gente tem que vender tecnologia, né? Isso é preciso. E a reforma tributária é essencial para isso, para baratear a economia brasileira, para trazer, né, diminuir esse gargalo que nós estamos vivendo econômico, porque a economia brasileira não pode ficar crescendo 2% ao ano. E o mês passado, no primeiro trimestre, o Brasil cresceu 3%. E eu fiz um vídeo esse crescimento, ele é aparente. Tanto é que o boletim Focus do Banco Central, que será divulgado, parece, ou já foi divulgado, aparentou uma queda. Por quê? Apontou uma queda. Por quê? Porque a safra de janeiro e fevereiro, ela não tem mais, ela acabou. Então, a tendência é que o Brasil esse ano não cresça conforme... pegaram o PIB de abril, disseram, não, o Brasil agora cresceu. Cresceu não, gente, porque o crescimento do PIB só foi possível porque o agro cresceu 21,6%, que é exatamente o momento a palavra certa não é, mas do escoamento da safra, que foi uma grande safra, graças a Deus. Mas o Brasil não vai crescer porque falta acabar com os gargalos econômicos. A reforma tributária é essencial, muito essencial, mas ela precisa de uma reforma fiscal, ela precisa de um orçamento honesto. O orçamento da União não pode ser uma peça figurativa. Nós, sociedade brasileira, temos que cobrar do orçamento, se preocupar com o orçamento do município, com o orçamento do Estado, com o orçamento da União. Gente, o orçamento do município de Taquaritinga do Norte, ninguém entende. É feito lá várias tabelas, você não sabe em que investe. E a gente precisa acabar com isso. Até por pouco tempo, o prefeito de Taquaritinga do Norte foi multado por não cumprir um TAC, o termo de ajustamento de conduta lá administrativo, ele não cumpriu, ele foi multado, porque isso a sociedade não fica sabendo. A sociedade tem que tomar partido da administração federal. E a reforma tributária é só um pontapé, não é a solução. Não vamos aqui achar que a reforma... aprovamos a reforma tributária, os problemas do Brasil acabaram, não. Porque depois da reforma tributária é que a gente vai ter que fazer os ajustes. Essa reforma, a lei complementar que vai regulamentar todo o sistema do tributo, como vai ser cobrado, quando vai ser cobrado, quem vai cobrar, quem vai administrar, quem vai receber... Tudo isso vai depender da lei complementar. E as isenções, as imunidades, a igreja, a religião e outros setores vai trazer provavelmente uma das maiores alíquotas, ou seja, a gente não vai sair de lugar nenhum. Se nós estarmos numa tributação super elevada, ficaremos numa tributação super elevada porque a sociedade não discute. A sociedade ela não é ouvida, é meia dúzia lá, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada que decide lá os destinos do nosso país, porque o povo fica de fora, o povo não quer saber. Isso é uma obrigação do povo, cada cidadão tem que ter a obrigação, cobrar dos nossos governantes, para acabar com esses privilégios tributários que você deixar de arrecadar por ano em torno de 650 bilhões de reais. O incentivo fiscal precisa ser urgentemente discutido com seriedade. Não dá mais para a gente... Qual é o investimento, qual é o retorno dos incentivos fiscais no Brasil? Pífio.
A Sudene nunca trouxe benefício para o Nordeste. Não sei a Sudão, não sei, não tem. A Sudene enriqueceu os usineiros. Não tem um benefício da Sudene que sirva para o pobre hoje. Os poços artesianos que ela fez são águas de péssima qualidade, águas que não foram analisadas, que eles não fizeram poço, chegavam lá no lugar com a varinha e diziam que tem água, cavavam o poço é salgado ou amarga demais, tem muito minério, e eles simplesmente põem lá uma placa, Sudene, governo de Pernambuco, sabe? Mas não resolve, mas isso não resolve, gente, porque tem que botar água de qualidade. É obrigação do Estado oferecer água de qualidade ao povo. E aqui eles põem água salgada e dizem que está dando água. Isso não é serviço, né? O Brasil precisa despertar. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Tomei o tempo de vocês, 20 minutos, mas vale a pena a gente analisar sobre isso. Muito obrigado mais uma vez.